obrigado por tudo, permaneça conosco, Pai. Fale com tua serva, Senhor, que possa ser canal de ti nesta noite, olha os nossos corações, abre, Senhor. Desvenda, Senhor, os olhos, os ouvidos, Senhor. Deus, só o teu Espírito Santo que faz isso, Pai. Que vem agir, Pai, em cada vida desta noite. Aleluia, Jesus Pai Santo. Movimento Igreja de Paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode se assentar. Estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez, ministrando a palavra do Senhor. Um pouco mais experiente. A primeira vez estava muito nervosa, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E um pouco mais preparada também. Vamos começar? Hoje o tema da pregação é conversão. Então eu peço que os irmãos prestem muita atenção e nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos 16, versículo 11. Amém? Amém. A minha Bíblia está um pouquinho diferente, mas os irmãos acompanham na tradução de vocês. Lídia de Filipos crê em Jesus. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E daí, para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E essa tivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos com as mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo lhe dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Essa personagem da nossa história de hoje, a principal é Lídia. E agora eu vou discorrer para vocês quem era Lídia, nossa personagem feminina e principal da história. A história vai se iniciar com Paulo e Silas indo até uma cidade, que é a cidade de Filipos. E ali eles encontraram uma mulher num culto chamada Lídia. E ali vai falar que Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura são tecidos finos. Então ela era uma mulher já bem sucedida. E ali vai falar que eles encontraram um culto, numa oração que estava junto ao rio. Mas antes disso, eu quero que vocês voltem lá no versículo 6. No capítulo 16. E vocês veem uma coisa comigo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como eu falei para vocês, Lídia era de Filipos. E ali na Bíblia vai falar que Filipos fica ali na região da Europa. E o intuito de Paulo e Silas era passar para a região da Ásia, o continente da Ásia. Mas aí o Senhor não permitiu, porque ele tinha planos de converter Lídia e sua família na Europa. E aí é um detalhe interessante que eu quero falar para vocês. Lídia foi a primeira pessoa no continente europeu a ser convertida por Paulo. E ali Deus já tinha um plano, porque o plano dele era ir seguir para a Ásia junto com Silas, mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor tinha planos maiores para ela. E eu creio que através dela muitas vidas foram salvas. E o Senhor vai ver também com a gente. E ali, decorrendo a nossa história, falou que ele se conheceu Lídia ali num dia de sábado. Que eles saíram para a porta, para a beira do rio, onde as pessoas estavam ali julgando ter uma oração. Essas pessoas estavam ali, essas mulheres estavam ali juntas para ter uma oração, porque naquela região era proibida cultos desse tipo. Região que não fosse conhecida pela cidade era proibida.
Mas mesmo assim, aquelas mulheres estavam assim, estavam ali reunidas e orando ao Senhor. Lídia, ela não era uma mulher que era convertida no princípio. Ela era uma mulher que era simpatizante, ela era uma intelectual, tinha respeito intelectual pela palavra. O que seria isso? Todo mundo conhece uma pessoa que vai na igreja, gosta de estar nos cultos, gosta de acompanhar, vem nas orações, mas aquela pessoa não é convertida. E você olha para a pessoa, só falta ser crente? Todo mundo conhece alguém assim, não conhece? E Lídia era essa pessoa. Se você não conhece, talvez é você. Todo mundo conhece alguém assim. E Lídia era essa pessoa, né? Ela não era uma pessoa convertida, mas ela gostava de estar ali, ela simpatizava pelo evangelho. Vou pra igreja, me faz bem, eu gosto de estar lá, os louvores são bonitos, orar é bom, eu gosto de estar ali, as pessoas são legais. E ela gostava, Lídia era essa pessoa. Mas aí vai falar que através dela ir, dela ouvir o Senhor, no versículo 14, vai falar, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E aí, através disso, Lídia foi convertida. Vai falar que Lídia foi batizada. Mas antes disso, eu vou discorrer um pouco mais com vocês e vou entrar em outros aspectos. E aí, Lídia, através dessas orações, desses grupos, ela foi convertida pelo Espírito Santo de Deus e Deus abriu os olhos dela para que ela pudesse ver a palavra. E aí no versículo 15, acompanhe junto comigo, vai falar que ela foi batizada nas águas. Assim que ela ouviu a palavra, o Espírito de Deus tirou aquela venda dos olhos dela e ela falou, nossa, é isso. É isso que eu tanto procurei. Eu estava aqui, eu ouvia, mas eu não conhecia. E aí Lídia conheceu. E qual foi a reação de Lídia quando ela conheceu? Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel, o Senhor entrai em minha casa e ficai ali. Ou seja, a reação de Lídia quando ela foi batizada, ela foi levar a palavra. Ela não parou só nela. Ela chamou Paulo e Silas e ela rogou para que viesse para sua casa. E ali eles pregaram o evangelho e toda a sua família foi convertida e se batizou. E aí eu vou entrar um pouco na pregação, que é o tema de conversão. Como os sinais dessa conversão? Quais são os sinais de um crente convertido? E aí eu vou entrar na pregação com vocês. Lídia, ela era uma mulher que ela não conhecia, mas a partir do momento que ela teve esse encontro com Deus, ela decidiu que era aquilo que ela queria para a vida dela, era aquilo que ela tanto procurou. Ela ouvia falar do Deus dos judeus, mas aí ela conheceu Jesus Cristo, porque não há como você conhecer a Deus se não for o Pai, se não passar pelo Filho. E ali Lídia ela conheceu Jesus. E ali a primeira reação dela foi levar a sua família. E agora eu vou falar dos sinais da conversão, um pouquinho dos sinais. O primeiro sinal da conversão, ela foi batizada. Mas batismo quer dizer que nós somos salvos? Sim ou não, igreja? Não quer dizer, né? Mas o que o batismo tem a ver? Por que eu trouxe aqui? Porque Paulo fala e relata aqui isso nessa carta. Porque o batismo é um sinal externo e da graça que lhe foi dada interna. Como se fosse, olha aqui, eu me batizei, eu entreguei minha vida para o Senhor. É isso que o batismo quer dizer. Por isso que na igreja nós falamos tanto a importância do batismo, porque você mostrar para o mundo lá fora que o Senhor é soberano na sua vida. E foi a primeira coisa que ele já fez. Foi se batizar, entregar a sua vida como sinal externo. Não, eu não sou mais a Lídia de antes. Eu não sou a Lídia que só sentava aqui para ouvir os cultos, agora eu sou batizada. Agora eu sou convertida. A velha Lídia morreu. E ela fez esse sinal. E o segundo sinal de um crente convertido, levou outros para Cristo. Não parou só nela. Não pode parar só em você. Será que nós temos levado outro para Cristo? Será que nós estamos levando os nossos amigos, a nossa família para Cristo? Esse é um dos sinais de um crente convertido. Não pode parar só em mim. Seria egoísmo demais receber essa boa notícia e não querer passar para o meu próximo. Não querer passar para minha amiga da escola, que é a amiga que eu acho meio agitadinha, e fala, não, mas é o jeito dela, não. Será que as pessoas à sua volta têm visto Cristo em você? Têm visto os sinais da sua conversão ou só têm visto que você mudou o seu jeito de vestir e de falar? E o terceiro, ela mostrou hospitalidade para com Paulo e Silas. Esse que eu vou entrar.
Lídia era uma pessoa que ela abrigava as pessoas. Tá, mas o que isso tem a ver com o sinal de conversão? Aqui na minha Bíblia vai falar que um dos sinais de conversão é o cuidado com outros, tanto fisicamente quanto espiritual. Glória a Deus. Não adianta nós nos convertermos e não cuidar do nosso irmão. Ou nós vemos o irmão passar necessidade de falar: irmão, estou orando por você, sabendo que eu tenho uma roupa em casa, saber que eu tenho comida em casa. Isso não é sinal de um crente convertido. Nós temos que cuidar tanto dos nossos irmãos no espiritual quanto fisicamente. Lídia era essa pessoa. Mais à frente, aqui no versículo 16, vai falar aqui da prisão de Paulo e Silas. E após a prisão de Paulo e Silas, quando eles saíram, todo mundo conhece essa história, que eles saíram da prisão, sabe o que eles foram procurar? Lídia. Eles foram procurar abrigo na casa de Lídia, porque sabiam que lá existia uma mulher que ajudava as pessoas. E aí fica a questão: será que as pessoas têm encontrado abrigo em você? Glória a Deus. Será que as pessoas têm encontrado: olha, eu vou na casa daquela irmã porque eu sei que aquela irmã tem um abraço a me oferecer. Eu vou na casa daquela irmã porque eu sei que ela oferece abrigo, ela oferece refúgio. Glória a Deus. Será que as pessoas têm olhado para você? Você tem sido abrigo para os próximos? Você tem alimentado os que precisam? Verdade, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Será que nós temos sido essas pessoas, igreja? Essa pessoa que o próximo fala: eu quero ser assim, eu vejo Jesus. Não, as pessoas que veem Jesus não tem que ver só a Karine, ou só o Felipe, que é animado, ou o Felipe que é mais retraído. Não, as pessoas precisam ver Jesus em você. Glória a Deus. Será que você tem sido essa pessoa que leva outras a Cristo? É verdade. Maravilhoso. E a quarta, ela correu risco, acolhendo Paulo e Silas em prol do Evangelho. Mas Lídia era uma mulher que ela era corajosa. Mesmo antes da sua conversão, ela já estava ali por Deus e gostava de estar ali. Vocês lembram que eu falaram que o cristianismo era um culto proibido na cidade de Filipos? Mas ela ainda estava ali, se ajuntava com as mulheres no rio para orar. E depois, mesmo depois da sua conversão, ela continuou correndo risco e abrigou 2 prisioneiros na sua casa. Irmãos, às vezes na nossa vida nós vamos passar por situações que nós não queremos estar. Nós vamos correr riscos, vamos passar perrengues, perdão da palavra, por estar com as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Nós vamos perder pessoas, mas nós estamos em Deus. Glória a Deus. Será que você tem corrido risco pelo Evangelho ou você está acomodado? Será que você tem corrido risco pelas suas amizades ali que você tem colocado em Cristo, priorizado suas amizades em Cristo, ou você tem abraçado o mundo? E não se engane achando que Deus me chamou aqui para falar porque eu sou perfeita, não. Porque essa palavra veio primeiro para mim. Glória a Deus. E veio de conserto para mim. Outro sinal da nossa conversão, que é um que pegou muito em mim, eu conversei com a minha mãe aqui. Meus pais entendem muito mais do que eu de Bíblia. E é: se ainda choramos pelos nossos pecados. Será que você ainda tem chorado pelo seu pecado? Mas como assim chorar pelo meu pecado? Chorar de remorso? Não. Arrependimento. Glória a Deus. Outro sinal da conversão é o crente que se arrepende. Será que seu pecado te arrepende ou ele já te anestesiou a ponto de você não sentir mais nada? Mas como assim chorar pelos nossos pecados? Sabe aquele pecado que você luta diariamente? Peça perdão, pois Deus é Deus que liberta. Glória a Deus. Aleluia. Será que seu pecado ainda te aflige, mas não só o seu, o do próximo? De você ver que o seu próximo está na pior e você fala: meu Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Aleluia, meu Senhor. Será que você tem sido essa pessoa? Dos outros e para você? O seu pecado ainda mexe com você ou você está anestesiado? Que tipo de cristão você tem sido, igreja? Glória a Deus. Que tipo de crente você tem sido para os outros? Aleluia, Jesus. Outro sinal. Irmão, não está sendo fácil transmitir essa palavra. Oh, glória. Outro sinal. Ir à igreja nos alegra ou se tornou um fardo? Maravilhoso. Ir à igreja, estar com seus irmãos na fé, Glória a Deus. se tornou um compromisso de quarta e sexta? E domingo, às vezes, quando dá?
Ou você vai lá porque você quer encontrar os seus irmãos, abraçá-los e falar: Senhor, eu estou aqui. Tem sido tão difícil. Glória a Deus. Mas eu estou Glória a aqui. Deus, Senhor. Mais santo, Jesus. Que tipo de cristão você tem sido? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos passem um filme na sua cabeça, desde a sua conversão até aqui. Onde você está? Será que você está no lugar que Deus queria que você estivesse? Meu Deus. Será que você tem sido Lídia? Ou foi Sansão que brigou com o pecado, brincou com o pecado? E no final, a gente sabe o final da história. Lídia era uma pessoa que as pessoas buscavam abrigo. Uma pessoa que levou a palavra para outros. Ela não parou só nela. Ela falou: não pode parar só em mim, não é justo. Maravilhoso. Como eu vou receber a melhor notícia da minha vida de que eu, nada, recebi um Deus tão bom e não passar o próximo? Será que você tem passado essa boa notícia? Será que todas as pessoas à nossa volta nos reconhecem como verdadeiramente cristãos ou frequentantes da igreja? Ah, minha vizinha é da igreja. Tá. Mas uma pessoa na igreja não quer dizer que ela está convertida. Como nós já falamos, Lídia, ela ia a todas as orações. Ela orava. Ela estava ali reunida, mas ela não era convertida. Aleluia, verdade. E ela não conhecia Jesus. Glória a Ela Deus. conhecia de ouvir falar. Eu ouvi falar. Mas será que ela tinha experiência? Não tinha. Mas quando a chave virou, ela decidiu, falou: é isso. Mas será que nós temos sido Lídia? Maravilhoso. Nós estamos espalhando a boa nova que nos foi dada, que é o Evangelho de Cristo, a salvação. Essa semana eu passei por uma experiência muito incrível. Eu estive ali no shopping, foi na sexta. Eu fui entregar os documentos da faculdade e deu muito errado. Eu fui lá porque as pessoas falaram: não precisa trazer o documento, dava para resolver online. E eu fui lá no canal. E aí eu falei: não acredito nisso. Aí eu estava muito frustrada, com muita raiva. Eu falei: eu vou no shopping. Eu nem quero ir no shopping. Mandando mensagem pro meu amigo: eu nem quero ir no shopping, mas eu vou no shopping. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou no shopping. E aquela coisa em mim: vai no shopping, vai no shopping, vai no shopping. Isso já era 6 horas da noite e eu ali andando no carro. E aí eu sentei e fiquei admirando ali as pessoas, pensando, será que eu compro lanche? O que eu faço? E ali, só esperando o tempo passar, as horas passando. E aí meu amigo rindo de mim, falando: o que você está falando de mim? E aí eu comprei o lanche e fiquei lá parado olhando as pessoas no Outback. E eu fiquei olhando, admirando, quando do nada eu olho pro lado, chegam 2 jovens em mim. Eu tomei um susto, estava sozinha. Aí ela cheguei: oi, tudo bem? Essa aqui é minha amiga, não lembro o nome delas, mas 2 pessoas incríveis. Nós estamos ali sentados, conversando sobre a Bíblia. Você não quer sentar com a gente? Glória a Deus. E eu fiquei olhando assim e falei: nossa, que incrível. Eu falei: vou, não estou fazendo nada, eu vou dizer com a palavra. E ali eu sentei e aí foi uma mesa rodeada, como se fosse aqui, rodeada de jovens. E a maioria eram jovens que não conheciam a palavra. E aqueles jovens eram de uma comunidade, eles falavam que se reúnem para fazer estudo bíblico. Eles estavam com esse projeto nas férias, de chamar as pessoas, eles pegam os números deles e fazem o estudo, mesmo sem conhecer a pessoa. E aí foi ministrado sobre o tempo. E aí caiu ali na roda de conversa o tempo. Como você tem administrado o seu tempo? E eu fiquei pensando: meu Deus, era para eu estar aqui nesse shopping, foi Deus que falou para mim. Glória a Deus. E aqueles jovens começaram a pregar para os outros e abrir a roda e falar: como você tem administrado o seu tempo? O que ocupa o seu tempo? Quem é o dono do seu tempo? Será que é seu chefe que controla o seu tempo, que deixa ali você 8 horas por dia? Será que é seu chefe? Será que é os seus filhos que não te dão um sossego e ali eles tomam conta todo do seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo com Deus? E eu falei: nossa, mal. E ali foi a minha resposta: não tenho administrado da melhor forma. E aí o Senhor começou a falar comigo. Glória a Deus. E eu falei: meu Deus,
O que eu estou fazendo? Era para eu estar sendo como esses jovens. Glória a E eu Deus. estou aqui no meio recebendo um sermão. Glória a Deus. E ali, mas eu fiquei tão feliz que existem pessoas jovens da minha idade. Tinha até gente mais nova que estava ali pregando. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que as pessoas têm olhado para mim e encontrado refúgio? Ou só encontrado a Karine que brinca? Será que as pessoas têm olhado para a Pamela e visto uma Pamela que cuida? Ou só a Pamela que gosta de ir com todo mundo? Glória a Deus. Só um exemplo. Mas será que as pessoas têm olhado para você dessa forma? Como você tem levado o Evangelho? Aleluia. Como você tem levado o Evangelho? Maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor falou Aleluia. tanto essa semana comigo. E eu falando, meu Deus, durante muito tempo eu vim para a igreja. Quando eu era mais nova eu vinha para a igreja, cresci. Mas eu considero que desde 2015 eu reconheci que eu sou salva. Eu percebi que eu era salva e tive um encontro com Deus. Glória a Deus. 2015 foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. E foi ali que eu me converti. Porque antes eu não tinha muita noção de evangelho, eu era que nem Lídia. E depois que eu tive um encontro com Deus, tudo mudou. E desde lá, não foi mais eu, mas sim Deus. Aleluia. E desde lá, antes eu achava que eu morria de medo de pegar a salvação. Eu falava assim. Eu morria de medo disso. Quando as pessoas falavam de inferno, eu falava, meu Deus, eu vou orar porque eu não quero ir pro inferno. Eu vou limpar a igreja porque a irmã falou que eu vou ganhar uma pedrinha na coroa. Eu barganhava, porque me ensinaram assim. E aí eu limpava a igreja e fazia as coisas, eu ia orar na casa dos irmãos, eu ia no culto ar livre porque, nossa, eu quero ganhar salvação. E aí eu achava que era assim, mas cada um tem sua forma, né? E aí eu morria de medo de inferno, eu morria de medo, e eu falava, não. Só que depois eu entendi que eu não faço essas coisas para ser salva. Eu devia fazer as coisas porque eu era salva. Glória a Deus. Só que eu não sabia. Mas será que você tem feito as coisas para Deus porque é para ser salvo? Não, você já é salvo. Glória a Deus. Você tem que orar pelos seus irmãos porque você já é salvo. Glória a Deus. Você tem que pregar o Evangelho porque você é salvo. Aleluia. Não existe barganha no reino dos céus. Não existe fazer para receber. Você faz porque você é salvo e sua obrigação como cristão é orar. Aleluia. Sua obrigação como Glória a cristão é ir lá fora e abraçar e dar comida para os que precisam. Essa é a nossa obrigação. Mas será que nós temos feito? Ou será que nós estamos tentando barganhar com o Senhor para conseguir algo em troca? Para conseguir um milagre? Uma casa que depois de anos pode ser vendida? Nós vamos para as campanhas, eu vejo tantas campanhas, eu penso, mas será que as pessoas estão ali para conseguir algo ou estão ali de corrupção? Óbvio que essas campanhas ajudam, mas qual é o intuito do seu coração? Que tipo de cristão você tem sido? Meu Deus. Você tem dado essa lista aqui, você deu check em algumas e fala, não, esse aqui eu estou tranquilo, você falou, meu Deus, eu estou passando um zero em todas. Que tipo de cristão você tem sido? Meu Deus, Jesus, aleluia. Você tem sido o que acolhe? Você tem sido o que fala a palavra? Ou você tem vindo para a igreja? Ou você gosta de cantar na quarta Maravilhoso. e no domingo que é cheio? Maravilhoso. Tu és fiel, Pai. Você tem feito as coisas para Deus de coração porque você é salvo ou você está tentando fazer para conquistar? Ou para tentar ganhar uma pedrinha na coroa como eu fazia, que eu achava que era assim. Ai, nossa, mas depois disso, olha, meu crédito com Deus cresceu. Que crédito? Que crédito com Deus que eu tinha? Nenhum. Ai, de nós, se não for Jesus. Glória a Deus. Igreja, nós não temos que fazer porque nós queremos algo de Deus, não. Olha o tanto que Deus fez por nós. Glória a Deus. Olha de onde Deus te tirou. Glória a Deus. Que Aleluia. tipo de Meu cristão Deus, você tem sido? aleluia. Verdade, Pai. É verdade, aleluia. Será que nós temos sido igreja que acolhe? Maravilhoso. Será que você tem sido igreja que cuida, tanto espiritual como físico?
E agora, se você não sente isso do chorar pelos seus pecados, mas, não é que eu não sinto mais isso, eu não sinto remorso, então, uma péssima notícia, você ainda não foi convertido. Nós conhecemos pessoas assim, que vêm para a igreja, mas se atropelam em pecados. Mas por que existem pessoas assim? Porque, infelizmente, ainda não foram convertidos. Porque o verdadeiro cristão, o sinal é o arrependimento. Se você olhar para você e ver que não tem arrependimento de pecado, cuidado. Jesus. Procure se firmar. Glória a Deus. O evangelho não é brincadeira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vivemos tempos difíceis. Senão nós, quem vai pregar a palavra? Quem? Jesus. Se nós não levantarmos e cuidar das pessoas que precisam, declarar para os 4 ventos, não, eu sou de Cristo. Glória a Deus. Cristo muda a minha vida. Aleluia. Eu falei do batismo como sinal, porque é o sinal que nós mais conhecemos como uma forma de se entregar para Cristo. Mas durante muito tempo eu vi pessoas que tinham medo de se batizar por falar, não, eu estou pronto. Pronto para quê? Você nasceu para isso. Escolhido não tem escolha, a não ser Cristo. Não há outro caminho. Glória a Deus. Não adianta se iludir e achar que não, mas eu não estou pronto, eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar o quê? Esperar o quê? Esperar Jesus voltar? Maravilhoso. Aleluia. Como você tem dedicado o seu tempo? Aqui na Bíblia vai falar, na minha Bíblia de estudos, não na de vocês, vai falar que Deus ele sempre usou as mulheres por intermédio delas na igreja primitiva. A nossa igreja é dominada por mulheres. E nós mulheres, será que nós temos sido Lídia? Mas como assim? Nós vemos muitas mulheres aqui, mas infelizmente poucos maridos. E eu não digo que é culpa das irmãs, não. Mas eu sabe de todas as coisas. Mas será que nós temos orado pelos... Não os nossos, mas os maridos de vocês. Tem orado pelo seu marido? Você tem orado pelo seu filho, que nesse momento pode estar lá fora fazendo não sei o que, onde você sabe? Tem orado pelo aquele seu amigo da escola, que você sabe que não vive uma vida certa, mas você tem medo de falar porque vai perder a amizade? Você tem orado pela sua vizinha, barraqueira? Fala, Deus. De orar? Que tipo de cristão você tem sido? Jesus, aleluia. Eu estava falando com a minha mãe e ela citou o exemplo. Ela falou aí do pregador que nós vimos também, né? De Mônica, que era mãe de Agostinho, né? Agostinho. Ela orou quantos anos por ele, mãe? 20 anos pelo seu filho. 20 anos sem cessar orando, Senhor, converte o meu filho. Senhor, vai onde ele está e tenha misericórdia da vida do meu filho. Glória a Deus. Antes eu não acreditava nisso. Eu falava, eu vou ficar orando para essas pessoas e a vida não muda. Eu falava assim, vou orar para quê? Amanhã vai estar do mesmo jeito. Eu falava assim, vai adiantar do quê? Eu oro e amanhã tá lá bebendo. Vou orar de besta? Eu falava assim, minha mãe sempre brigava comigo, você tem que orar assim. Aí depois ela me explicou. Depois a primeira me arrependeu. Depois ela me explicou o porquê. Ela explicou que a salvação não vem de nós. Não adianta eu ficar achando, orar para a pessoa e achar que a salvação vai vir de mim, para ela, e naquele momento ela vai ser salva e vai ser transformada e convertida. Não, é no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu não estou aqui para corrigir as irmãs e falar que não, vocês são todas elas, não. Eu estou aqui com uma palavra de encorajamento e reflexão, que veio primeiramente para mim, porque o Senhor me deu esse tema, quando Wesley me deu esse tema, o Senhor falou comigo, você precisa melhorar. Você não tem sido abrigo, você não tem sido a melhor pessoa para os seus amigos. E desde então eu tenho falado de Jesus para todo mundo, porque eu estava falando pouco, eu não estava sendo a cristã que Deus queria que eu fosse.
Eu estava acomodada, porque eu foquei tanto em mim, na minha vida, em carreira e tudo mais, que é para a honra e para a glória do Senhor, mas eu me perdi. E eu esqueci quais eram as minhas prioridades. E Cristo é a minha prioridade. Glória a Deus. Aleluia. Estar aqui na igreja não é só para estar. Nós temos que estar aqui porque Cristo nos salvou. Aleluia. Porque entregou o seu Filho por nós. Não tem bênção maior que essa. Tudo é passageiro. Carro, casa, namoro, casamento, marido. Um dia vai passar. Mas e sua vida com Deus? E a eternidade com Deus? Aleluia. Isso não tem como comparar com as outras coisas, com as coisas terrenas aqui. Nós precisamos nos colocar nas posições que Deus quer. Será que você tem sido quem Deus quer que você seja? Aleluia, meu Deus. Será que você ainda chora pelos seus pecados e pelos seus irmãos? Quando você vê uma notícia no jornal, um filho matou o pai, aquilo te consome, ou você fala, normal, como eu muitas vezes fiz, e se conformar com o pecado? Será que você tem orado pelos seus irmãos que não estão aqui, pelos seus amigos que estão afastados? Será que você tem ido lá fora e buscado aquela pessoa que era para estar aqui hoje? Glória a Deus. Ou você só tem conversado e jogado o papo fora? Meu Deus. Como muitas vezes eu fiz. O meu intuito aqui é colocarmos uma melhora para nós estabelecermos uma meta e atingir. Mas a santificação é um processo diário. E nós só vamos ser santificados completamente no céu. Mas aqui nós precisamos passar pelo processo. Eu não exijo perfeição dele. Cristo também não, porque ele sabe que nós não vamos conseguir atingir. Mas o que eu acredito que ele quer é que nós possamos buscar ser a nossa melhor versão aqui na terra. Aleluia. Porque o intuito aqui é sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Não regredindo, não estacionando, não esquecendo de pregar o evangelho para o irmão do lado. Esquecendo de oferecer abrigo para quem precisa. Esquecendo de orar porque eu estou muito cansada. Que tipo de cristão você tem sido? Meu Deus. Maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel. Já tenho mais 10 minutos. Essa palavra veio de confronto para mim. Eu falei, meu Deus, como eu vou passar isso? Mas, irmão, se hoje você acha que essa palavra não é para você, ou se eu estou enganada em estar aqui, mas não sou eu, está na Bíblia. Amém? Que vocês entendam isso. Eu não estou falando aqui que eu quero acabar com a vida de vocês, não, porque veio a mudança veio para mim primeiro. E eu vi que o quanto eu preciso melhorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como Obrigado. eu falei, Lídia é uma pessoa bem sucedida. Ela poderia muito bem continuar vivendo assim, mas a graça irresistível alcançou. Glória a Deus. Aleluia. E essa graça também alcançou você, por isso você está Glória a aqui hoje. Deus. Não há outra escolha, não há outro caminho, não adianta nós batermos cabeça e dar murro e ponta de faca tentando fazer o que o Senhor não quer, não há outro caminho, a não ser Jesus, Glória a a não Deus. ser servir, a não ser ir atrás das pessoas e falar, olha, Jesus salva. Por que nós temos medo de falar o que é pecado? Nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para a pessoa, sim, isso é pecado, sim. Mas Deus pode te libertar. Glória a Deus. Isso que você está fazendo, está vivendo em pecado, sim, mas Deus te liberta. Nós não podemos ter medo. Deus nos deu espírito de coragem, mas não é coragem para sermos ignorantes e chegarmos rasgando as pessoas. Não, é com amor. Glória a Deus. É fazer o evangelho com amor, saber que nós estamos no mesmo nível. Deus ama as pessoas que estão lá fora também, por isso nós temos que ir lá pegar. Nós não podemos nos limitar às 4 paredes da igreja e voltar aqui na quarta
E aí voltar na sexta. Aleluia. Mas o que você tem feito? Nós usamos muito essa frase de a salvação individual para justificar o que nós não fazemos. Verdade, Deus. Nós pedimos, não, mas a salvação é individual. Mas você não se preocupa com a salvação individual? Você não se preocupa com a vida que ele está levando? É individual, sim. Mas nós cristãos, nós temos que viver em coletivo. Nós somos uma equipe. Nenhum aqui inimigo de ninguém. O alvo aqui é todos nós estarmos no céu. E por isso que nós devemos ajudar. Ter essa coragem de Lídia, que foi lá e acolheu, correu risco, acolheu Paulo e Silas, que foi lá, levou os profetas, ela constrangeu ele, falou assim, não, vai lá na minha casa, por favor, vai lá em casa. E aí o resultado foi o quê? Todos convertidos e batizados. Aleluia. Será que nós estamos tendo essa fé? Será que a nossa chavinha já virou? Ou ainda a gente está aqui sentado esperando? Que tipo de cristão você tem sido? E agora, para fechar, eu quero ler um texto com vocês em Salmo 119, versículo 18. Sempre 19, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque eu estive vendado esse tempo todo. Porque eu não tenho pregado a sua palavra como o Senhor quer. Aleluia. Porque eu não tenho sido abrigo. Porque eu não tenho falado que o pecado é pecado e o que é santo é santo. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu não tenho pregado arrependimento. Porque eu não tenho chorado pelos meus pecados e pelos dos meus irmãos. Senhor, desvenda os meus olhos. Aleluia. Para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Aleluia, meu Deus. Hoje você possa sair daqui transformado pela palavra. Não se conforme, não se contente com essa vida de mesmice. Porque o Evangelho cura, o Evangelho liberta. Mas a religião te aprisiona e você fica aqui com a sua cabecinha presa. Não, mas o Evangelho ele te liberta do seu pecado. O Evangelho te mostra o caminho que você tem que seguir. Aleluia. Nós Glória a queremos Deus. estar em constante mudança, mas será que nós temos feito isso? Aleluia. Quem nós temos sido? Eu tenho sido luz ou eu me misturei com as trevas? Vim para a igreja se tornou um fardo. Mas eu não tenho forças, vai sem forças. Nós não temos outra escolha a não ser Cristo. É o único caminho. Você vai falhar no seu único caminho. Aleluia. Não há outro caminho. Glória a Deus. Não há, não adianta. Cristo é o único caminho. O mundo lá fora é perca de tempo. Você está lá falando que você só vai estar perdendo tempo. Você vai continuar perdendo o seu tempo. Verdade, Deus. É assim que você quer viver a sua vida? É assim que você quer que as pessoas te conheçam? Eu espero que não. Glória a Deus, aleluia. Eu Maravilhoso. espero que vocês possam buscar mudança, assim como eu tenho que buscar mudança. Eu espero que o Senhor plante essa palavra e grave na tábua do seu coração, para que o Senhor fale. Eu quero ser como Lídia. Glória a Deus. Eu quero acolher meus irmãos. Eu quero levar o Senhor para minha família, que todos possam ser convertidos e batizados pela graça do Senhor. Eu quero ser essa pessoa, Jesus. Glória a Deus. E se você tem visto, com a permissão do meu Pai, se você tem visto que você não tem sido essa pessoa, eu te convido para vir aqui na frente para nós orarmos. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia, Se tem alguém que não tem sido essa pessoa, vem aqui na frente.